Muito boa tarde. Está de regresso à Praça da República, programa mensal com os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Évora. Esta semana contamos com a participação de João Oliveira, do PCP, e Norberto Patinho, do PS, a quem dou as boas-vindas. Obrigado pela vossa participação. Mais uma vez estamos a fazer o programa à distância devido à pandemia da Covid-19. Ora, hoje temos como temas a decisão instrutória da Operação Marquês e assuntos relacionados com o enriquecimento ilícito. Do lado do Norberto Patinho, ele manda-nos também a informação, aliás, propõe como enviou-nos esse tema, regadio, olival e outras culturas no Alqueva, e o João Oliveira que também quer falar sobre corrupção e enriquecimento ilícito. Já lá vamos. Primeiro vamos fazer uma ronda, como habitualmente, com as notas de abertura, e começamos pelo João Oliveira, do PCP. É assim que está definida a ordem. No anterior programa tinha sido o deputado Capolas Santos a começar, agora é o João. Boa tarde, João, a sua nota de abertura. Boa tarde ao Sérgio, boa tarde ao Norberto Patinho e boa tarde aos nossos ouvintes da DNFM. Espero que toda a gente esteja bem e de saúde. Nesta altura talvez isso seja o que é mais importante. E eu queria começar com uma nota de abertura precisamente relativamente a isso, às questões da vacinação e à necessidade de fazer avançar a vacinação. Nós temos insistido muito na questão da vacinação como a alternativa e a solução de fundo que há para dar resposta ao problema da epidemia. Aliás, temos insistido muito em 4 aspectos que nos parecem fundamentais como alternativa ao confinamento. A vacinação, o rastreio, a testagem e os apoios sociais são 4 aspectos essenciais no combate à epidemia, no combate aos problemas económicos e sociais que decorrem da epidemia, e são eles próprios a verdadeira alternativa ao confinamento. E para que nós não tenhamos que enfrentar futuros confinamentos é absolutamente essencial que a vacinação se faça e, sobretudo, que se possa fazer de forma rápida, tão abrangente quanto é necessário para garantir o cumprimento dos objetivos do plano de vacinação, e de maneira a que rapidamente possamos ultrapassar este problema sanitário com todos os problemas económicos e sociais que vêm atrás deles. Isto é particularmente importante, garantir a vacinação e, sobretudo, garantir as metas que estão definidas antes do verão, porque, de facto, a vacinação e a capacidade de termos mais gente imunizada pode ser um elemento preponderante no próximo verão, e o verão pode ser, de facto, um balão de oxigênio do ponto de vista económico e social para milhares de micro, pequenas e médias empresas que estão a atravessar dificuldades muito grandes. Uma segunda nota muito rapidamente para fazer referência a um aspecto que é absolutamente essencial e que nós temos que manter viva a luta para que ele se concretize, e que tem que ver com a necessidade de garantir o investimento no Alentejo, em particular no distrito de Évora, para que, do ponto de vista ferroviário, os grandes investimentos que estão a ser feitos na ligação de Sines à Espanha possam beneficiar a região com as ligações capilares que é preciso fazer, portanto, as ligações regionais. Portanto, a partir daquela espinha dorsal que fica ali criada com a ligação Sines-Caia, é preciso garantir o desenvolvimento das ligações ferroviárias para que o transporte ferroviário possa servir, de facto, como elemento de desenvolvimento intrarregional e como elemento de coesão intrarregional e como fator de desenvolvimento, naturalmente, não apenas do ponto de vista regional, mas também do ponto de vista local. E, portanto, a exigência que está colocada de tratar essa matéria com a importância que tem de garantir os cais de mercadorias, quer em vendas novas, quer no Alandroal, quer em Évora, para garantir a plataforma de mercadorias que é preciso assegurar para o desenvolvimento industrial também a partir do Concelho de Évora, quer do ponto de vista do transporte de passageiros, assegurando todas essas ligações de âmbito mais local, são aspectos absolutamente essenciais para que nós possamos estar a olhar para o Alentejo com perspectivas de facto, daqui por 10 ou 15 anos, termos uma região mais desenvolvida e onde os problemas e as assimetrias regionais, onde os problemas do isolamento das populações possam estar mais batidos. Muito bem, vamos agora para a nota de abertura do Norberto Patinho, do PS. Boa tarde. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, João. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes da DNFM. É um prazer estar bem. Eu com menos assiduidade do que o João, porque o João está todas as semanas, está todos os meses. Eu alterno com o Capolas, mas é sempre um prazer estar aqui convosco. Este último ponto que o João trouxe é um ponto com o qual estamos totalmente de acordo e com o qual lutamos da mesma forma. Portanto, há aqui um consenso no Alentejo e há uma grande expectativa
que esta ligação ferroviária não nos deixe, como alguém disse há tempos, a ver passar os comboios. Estamos convictos que é possível que isso não aconteça e é possível que a ferrovia também seja um factor de desenvolvimento. Uma palavra também para a resposta que o CNS tem dado nesta situação difícil que temos vivido, uma palavra de agradecimento e reconhecimento com todos os profissionais de saúde, que nunca é mais de louvar, e congratular-me também pela forma como no nosso distrito o processo de vacinação tem decorrido. Tanto gostava de evocar aqui o 48º aniversário do Partido Socialista, que ocorreu esta segunda-feira, e que, portanto, representa 48 anos de luta pela liberdade e pela democracia, ao serviço de Portugal e dos portugueses. O PS nasceu para combater a ditadura, construir a liberdade e a democracia. Este ano as comemorações, com os condicionantes impostos pela pandemia, pretendem valorizar a história do Partido Socialista, fazendo dessa mesma história uma fonte de inspiração no trabalho que desenvolvemos no presente e um forte alicerce para o trabalho que pretendemos desenvolver num futuro que também pretendemos seja um futuro coletivo. Portanto, queria também deixar aqui, até porque será o último programa, portanto, uma palavra, portanto, uma evocação ao 25 de Abril, o Dia da Liberdade, que se vai comemorar no próximo domingo, portanto, e lembrar mais uma vez, portanto, que é uma data histórica, uma data determinante para a vida de todos nós, até para alguns mais jovens que não sabem bem, portanto, o significado que tem o 25 de Abril, mas teremos sempre que ter também aqui, neste caso, uma palavra de reconhecimento pelo movimento das Forças Armadas, pela forma como derrubou um regime de ditadura que oprimia o povo português. O 25 de Abril portanto, significa o fim da repressão, o regresso da liberdade, o fim da guerra colonial e a abertura das portas à democracia. Por isso, uma palavra aqui sempre pelo 25 de Abril. Muito bem, vamos lá então avançar para o principal tema do programa. É um tema que marcou a última semana e meia, está na ordem do dia, a decisão instrutória da Operação Marquês, cujo principal arguido é o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Ora, o juiz Ivo Rosa, com esta decisão, deixou cair os crimes relacionados com a corrupção, e isso criou algumas críticas, de alguma parte. Outras pessoas compreenderam a decisão, mas voltou a estar na ordem do dia temas relacionados com a criminalização do enriquecimento ilícito, e eu perguntava ao João Oliveira, do PCP, se há necessidade de legislar sobre este tipo de crimes, e já agora também perguntava-lhe qual é que é a sua opinião em relação à decisão instrutória da Operação Marquês. Bem, começando talvez por esta segunda pergunta, para abordar primeiro o enquadramento do resto, porque o resto acaba por ser consequência disso, eu diria que eu julgo que é fácil de compreender o sentimento de indignação e da revolta das pessoas face àquilo que entendem que é uma grande permissividade e muito pouca eficácia e uma mão muito branda da justiça com a corrupção e a criminalidade económica e financeira. Eu julgo que, independentemente do processo em si e do processo em concreto, acho que o sentimento que está por trás desta onda de indignação e de revolta das pessoas em relação a estas questões tem que ver precisamente com isso, tem que ver com o sentimento que a justiça é forte com os fracos, mas é muito permissiva e é muito branda e é muito pouco eficaz com os ricos e com os poderosos. E eu compreendo que a questão, do ponto de vista público, se tenha centrado mais na figura do ex-primeiro-ministro, mas eu queria sublinhar que há alguns dos principais protagonistas do poder económico no país estão envolvidos nesse processo, e em relação a esses, as decisões foram tão ou mais relevantes do que em relação ao ex-primeiro-ministro, do ponto de vista
das decisões que o juiz de instrução tomou de não os levar a julgamento para a prática do conjunto de crimes que estavam acusados. E eu acho que isso não... Acho que o facto de haver um arguido que é ex-primeiro-ministro não devia, de alguma forma, secundarizar ou esconder que com eles estão também alguns dos principais protagonistas dos grupos económicos. Estamos a falar de Ricardo Salgado, Zenal Bava, de Henrique Granadeiro, estamos a falar de pessoas... como Bataglia, Joaquim Barroca, portanto, pessoas que foram ao longo de anos sendo referidas nestes processos, e eu julgo que isso é um elemento que tem que ser compreendido, porque se não conseguimos compreender os fundamentos da revolta e da indignação das pessoas, dificilmente conseguiremos dar-lhe uma resposta democrática, porque aquilo que é necessário é, de facto, uma resposta democrática a esse sentimento e a essa exigência que é feita, porque, naturalmente, quando as pessoas se indignam e se revoltam, aquilo que estão a fazer é exigir mais e melhor democracia, é exigir mais e melhor justiça, é exigir aquilo que com o 25 de Abril conquistámos, mas que ainda fomos capazes de construir, e, portanto, o sentido tem que ser o do aprofundamento da democracia e não o de a pôr em causa. E acho que esse é um risco muito significativo, porque acho que estes sentimentos de quem exige mais justiça e mais democracia podem ser facilmente manipulados por aqueles que querem menos justiça e menos democracia. Aliás, nós temos visto nos últimos tempos muitos responsáveis de partidos com esse pendor reacionário a aproveitarem precisamente o sentimento de indignação das pessoas para procurarem levar a água ao seu moinho e procurarem fazer regressar a história no tempo. Ora, o processo em si levanta, de facto, problemas muito complexos. Em primeiro lugar, o problema da demora no seu tratamento do ponto de vista judicial. Nós levamos já 7 anos e ainda nem sequer concluímos esta fase intermédia, que é a fase da instrução. E isso deve obrigar-nos a questionar várias coisas. A saber se processos desta dimensão tem de facto, se esta de facto a única forma de tratar estes processos, ou seja, se juntar tudo no mega processo é de facto a única forma de garantir à investigação criminal as condições para que as coisas se percebam entre si, para que todas as peças do puzzle estejam conjugadas, ou se, havendo possibilidade de separar alguma parte destes processos, se não era mais vantajoso que isso acontecesse, para que a justiça pudesse andar mais rapidamente em relação àquilo que é mais fácil e pode andar mais depressa, deixando naturalmente mais tempo para aquilo que é mais demorado. Porque eu julgo que o sentimento de demora e de uma justiça tardia não é um sentimento bom e não é uma coisa que contribua para uma como é que é dizer, para uma correspondência da visão que as pessoas têm da justiça que devíamos ter em relação àquela que efetivamente existe, e portanto acho que essa questão é uma das questões que devemos questionar-nos, e quando eu digo devemos questionar-nos, é mesmo no sentido de nos questionarmos, tem que ser o Ministério Público a dar essas respostas, mas eu diria que temos mesmo que nos questionar sobre isso para percebermos se isso efetivamente pode ser assim. Há depois aqui um outro elemento que tem que ver com, ainda relacionado com esta questão da demora, que é a circunstância de nós estarmos confrontados com uma decisão que nem sequer é uma decisão definitiva do processo. Estamos numa fase do processo que não é ainda a fase definitiva e conclusiva do processo. A decisão que foi tomada não é uma decisão conclusiva do processo, ela própria tem recurso e já terá sido apresentado um recurso para o Tribunal da Relação, pelo menos por parte do Ministério Público. A informação que surgiu publicamente foi essa, que o Ministério Público iria recorrer da decisão instrutória. Mas aquilo a que assistimos é quase uma espécie de pré-julgamento. Ora, isto também nos deve obrigar a pensar sobre se a fase da instrução e as decisões instrutórias estão mesmo a corresponder àquilo que verdadeiramente se pretende delas. Porque a fase da instrução não foi criada para ser um pré-julgamento. Nem o juiz de instrução foi criado como figura para determinar um pré-juízo sobre a condenação, repetindo o julgamento. Ou melhor, antecipando o julgamento. Aquilo que o juiz de instrução tem que fazer é, de facto, um juízo prévio da eventualidade de uma condenação face às provas que existem, mas não é de fazer um julgamento prévio. E, portanto, isto também deve obrigar a pensar como o processo penal está estruturado e se esta fase da instrução efetivamente está a corresponder àquilo que era preciso, àquilo que eram os objetivos com que ela foi criada. Por último, diretamente à questão que colocou a propósito das alterações legislativas, eu também tinha puxado deste tema para podermos aprofundar um bocadinho mais isso, mas vamos lá ver, esta questão da corrupção existe de facto, e da criminalidade económica ou financeira. Eu não esgotava a questão apenas na corrupção, porque acho que há outros crimes de natureza económica ou financeira, o branqueamento de capitais, o tráfico de influências, também estão associados à corrupção e à criminalidade económica ou financeira, mas eu diria que esta criminalidade é de facto um tipo de criminalidade
que exige que não poupemos esforços nos mecanismos que podem contribuir para a eficácia ao seu combate. E, portanto, eu diria que, quer do ponto de vista das alterações legislativas, quer do ponto de vista dos meios que são postos ao dispor da investigação criminal, quer do ponto de vista da própria organização da sociedade, de partes da sociedade, por exemplo, acho que em relação às questões financeiras, em relação ao setor financeiro, há muitos passos que podem ser dados para organizar o acesso à informação e organizar os mecanismos concretos do sistema financeiro de uma forma que dificulte, previna o acontecimento de práticas criminosas, e portanto esse aspecto acho que é um aspecto relevante também. Mas eu diria que em relação a estas matérias era preciso que não poupássemos nenhum esforço para garantir o combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira, porque a corrupção e a criminalidade económica ou financeira são um problema da democracia e só são um problema na democracia. Estas questões só são efetivamente um problema desde o 25 de Abril. Porque antes do 25 de Abril a corrupção era política do Estado e a fusão entre o poder político fascista e os grupos económicos era absoluta. Nós tivemos décadas com dirigentes de empresas e grandes empresários do país, responsáveis de grandes grupos económicos, a serem trazidos para dentro do governo para tutelarem exatamente as áreas em que desenvolviam a sua atividade económica. Num absoluto silenciamento da corrupção, e pior até do que isso, numa situação de repressão e perseguição a quem combatia esse tipo de práticas e a quem as denunciava. E, portanto, isso nunca foi um problema antes do 25 de Abril. O regime fascista tinha, de facto, a corrupção como política do Estado. Ora, a corrupção passa a ser um problema a partir do momento em que entramos em democracia. A partir do momento em que a Constituição define, por exemplo, que o poder económico tem que subordinar ao poder político. E, portanto, só na democracia é que a corrupção é um problema, porque só para a democracia é que a corrupção é um problema. O fascismo era uma política do Estado e eu acho que esse elemento é um elemento que nos deve obrigar também a não poupar esforços para aprofundar todos os meios que possam ser utilizados e criados para o combate à corrupção. Sobre as novas propostas que têm sido apresentadas, penso eu nos últimos tempos, PCP, Bloco de Esquerda e também o CDS também chegou a apresentar propostas para a criminalização do enriquecimento ilícito. Sente que não tem contado com o apoio de PS e PSD para avançar para que essas propostas avancem e se concretizem? Sim, o PS de forma mais aberta tem discordado das propostas que temos apresentado. Aliás, tem sido o único partido que tem votado sempre contra a criminalização do enriquecimento injustificado. O PSD, não o fazendo, acaba por fazê-lo também, porque o PSD tem inviabilizado, sempre que temos apresentado as nossas propostas de enriquecimento injustificado, tem inviabilizado sempre a sua aprovação e até tem feito pior que isso, que é fingir-se preocupado e fingir-se de acordo com a criminalização do enriquecimento injustificado, mas depois acaba por aprovar propostas que sabe que são manifestamente inconstitucionais, com o objetivo de que elas de facto sendo inconstitucionais não vejam sequer a luz do dia, como já aconteceu por duas vezes. E portanto eu juro que esse elemento é um elemento decisivo nesta fase em que estamos. O PCP reapresentou os seus projetos de lei agora há pouco tempo, a semana passada, aliás, sobre o enriquecimento injustificado e sobre a proibição do recurso pelo Estado à arbitragem, que é outra das áreas onde há um manancial de possibilidades de fuga às responsabilidades perante a justiça na utilização de dinheiros públicos, particularmente. Nós apresentámos esses projetos e esperamos que desta vez haja vontade política para fazer aprovar uma solução que possa efetivamente ver a luz do dia e ser concretizada, não sendo inconstitucional. E estamos convencidos, de facto, que a nossa proposta vai nesse sentido. E não vou entrar aqui em grandes tecnicalidades jurídicas, mas explico uma diferença. As propostas que o PSD aprovou tinham ambas o mesmo problema. É que havia uma presunção de que o rendimento era ilícito e obrigava-se as pessoas a demonstrarem que o rendimento era lícito. Ora, isso significa o quê? Isso significa uma inversão do ónus da prova. Porque quem acusa é que tem que demonstrar porque é que acusa. Se alguém acusa outrem de obter um rendimento ilicitamente, tem que demonstrar provas da ilicitude dessa obtenção do rendimento. Ora, a proposta do PSD fazia ao contrário. A proposta do PSD presumia que o rendimento era ilícito e obrigava as pessoas a demonstrarem que ele, afinal, tinha sido obtido legalmente. E daí que o Tribunal Constitucional tenha decidido que aquela solução era uma solução inconstitucional. Aquilo que nós propomos e que andamos a propor desde 2013, nós temos projetos sobre isto desde 2007, esta configuração, com o debate que foi sendo
sendo feito e com a discussão que foi sendo feita, nós próprios fomos aperfeiçoando o nosso projeto, e em 2013 apresentámos um projeto que é aquele que temos mantido com ligeiras alterações de lá para cá, que vai no sentido de não inverter ónus da prova nenhum, criar sim uma obrigação declarativa. Ou seja, aquilo que se diz é, as pessoas são obrigadas a fazer a declaração deste rendimento e da sua proveniência quando ele atinge um determinado valor. Se não fizerem essa declaração, o crime está aí. Está na violação da obrigação declarativa. Sendo que aquilo que se propõe é uma pena de prisão até 3 anos em geral, portanto para toda a gente. No caso de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, uma pena de prisão pode ir até 5 anos, portanto agravada em mais 2 anos. E portanto esta solução não tem problema nenhum de inconstitucionalidade, está em condições de ver a luz do dia e poder ser concretizada com grande eficácia e nós consideramos que isso era de facto um contributo significativo que se podia dar para ultrapassar este problema, cuja visibilidade agora é maior do que talvez fosse no passado. Muito bem. Norberto Patinho, qual é a sua opinião? Bem, vou tentar, portanto, exprimir a minha opinião também sem entrar no caso particular, ou pelo menos particularizar. É um processo que está a decorrer, portanto, penso que deve manter-se em termos de direito na alçada dos tribunais e da justiça. De qualquer das formas, é possível fazermos reflexões, como todos os cidadãos fazem, e que eu pessoalmente também tenho as minhas opiniões. Já agora, Norberto Patinho, se não me leva a mal, mas queria lhe perguntar, sente-se incomodado a falar deste assunto, porque foi um primeiro-ministro eleito pelo PS? Não, de forma nenhuma, portanto, há coisas que nós não podemos afastar da nossa vida, portanto, foi alguém com quem me identifiquei em muitos pontos, alguém a quem, por exemplo, o nosso Alentejo deve excelentes decisões, em que o país foi bem governado, agora que está sob uma suspeita, que até, e usando as palavras do João, penso que ele falou na presunção da inocência e na inversão do ónus de prova, é importante deixar de decorrer o processo, e era isso que eu me estava a referir, e tirarmos algumas ilações e reflexões sobre a forma como ele tem decorrido. E não tenho dúvidas que aquilo que o João começou por referir, que há uma indignação generalizada das pessoas, há uma grande confusão na cabeça das pessoas, como é que é isto da justiça, como é que funciona, como é que juízes, magistrados podem ter opiniões tão opostas, portanto isto gera alguma confusão nas pessoas e alguma desconfiança que não devia existir relativamente ao sistema judicial. Que penso que nós todos temos obrigação de zelar por ele, portanto, e dar-lhe as condições para poder exercer justiça com independência e não sob pressão. Esta indignação resulta sobretudo por variadíssimas incongruências que este processo tem, portanto ele foi alvo de um escrutínio muito acima daquilo que é normal e durante um período extremamente longo, como o João disse, isto arrasta-se de uma forma que não prestigia em nada a justiça ao longo de muitos anos, que vamos tendo dúvida se alguma vez se fará justiça, portanto, seja ela de acusação ou de ilibação de quem foi presumivelmente considerado culpado de alguns crimes. Portanto, este momento também dá alguma dificuldade, até mesmo neste aspecto legislativo, que eu considero que é um momento em que devemos agir e atuar, mas até, portanto, leva-nos a refletir e leva-nos a tirar alguma serenidade e independência que era importante termos quando tratamos de legislação desta matéria. Mas é evidente que há aqui alguns erros que era bom que não se repetissem no futuro. Eu entendo que o juiz que agora exarou este despacho tem alguns aspectos positivos na forma como tratou esta situação. De qualquer das formas, penso que não contribuiu para também que prestigiar totalmente portanto, a situação da justiça neste momento, dado que penso que utilizou alguns adjetivos, foram feitas algumas críticas que penso que geraram aqui um pouco mais de confusão do que esclareceram. Penso que a própria investigação criminal que foi, portanto,
foi conduzida ao longo destes anos, também ficaram, e sobretudo com este despacho final, ficaram evidentes algumas falhas e apercebemos-nos que houve, na minha perspectiva, alguns abusos durante a investigação, o recurso à prisão preventiva, as constantes violações do segredo de justiça, alguns órgãos de comunicação a terem acesso ao inquérito e o processo que lhe estava relacionado, e isto, como disse também há pouco o João, e estou totalmente de acordo com isso, isto vai conduzindo a que vá havendo um julgamento público, da opinião pública. Portanto, este excesso de tempo na condução do processo leva-nos a que todos vamos fazendo o nosso juízo. E esse juízo é feito com base na informação que nem sempre é verídica e nem sempre corresponde àquilo que está nos processos, mas que de alguma forma nos condiciona a forma de olharmos para o processo e de fazermos o nosso juízos de valor. E penso que os advogados de defesa nesta dimensão souberam usar estas fragilidades e conseguiram algumas vitórias, entre aspas, que julgo que isto não é um processo que seja de vitórias, mas conseguiram alguns ganhos relativamente àquilo que defendiam, devido precisamente a estas incongruências, a estas divergências. Mas deixa-nos a mim pessoalmente, deixa-me alguma reticências, estes estilos completamente diferentes de juízes, portanto, e isto confunde a opinião pública, portanto, há pessoas, eu não compreendo como é que há, às vezes, contradições tão fortes entre magistrados, e já não digo entre magistrados do direito penal e magistrados do Ministério Público, mas magistrados da própria, do mesmo, portanto, da mesma ação, portanto, os termos às vezes, o João está muito mais à vontade porque está a tratar daquilo que normalmente, portanto, usa os termos do mais mesmo ramo, são magistrados do mesmo ramo. Evidentemente. E eu, portanto, estou a ver isto enquanto cidadão e fazendo uma análise política que não me estou, portanto, e mais uma vez reforçando aquilo que o Sérgio me perguntou, não estou de forma nenhuma incomodado, nem estou com problemas em fazer. De qualquer das formas, isto está a abrir um caminho, como também foi dito, um caminho, portanto, a uma extrema-direita que se está aproveitando claramente destas incongruências do processo, portanto, e tentam, desta forma, aproveitando este processo, descredibilizar o sistema e tentarem passar o que devemos todos impedir, uma mensagem de falência do nosso regime democrático e do sistema judicial, o que penso que não é justo e que não deve acontecer. É claro que, portanto, que esta situação dos mega processos é algo que está neste momento mais que provado que são insustentáveis megaprocessos. Penso que a criação de um processo em que tudo estava relacionado, praticamente estávamos a avaliar e a fazer um juízo do sistema, penso que não favoreceu e atrasou e complicou um processo que seria sempre complexo, mas teria mais condições para se desenvolver. Penso que fica claro que devemos contribuir, e se algo temos a fazer em termos legislativos, fica claro que um cidadão não pode ser julgado pelas opiniões, pelo estilo, pelas correntes doutrinárias dos magistrados, portanto, que podem fazer e que é possível fazer interpretações tão diferentes, às vezes até opostas, da lei, e isto não dá de qualquer forma segurança aos cidadãos e penso que devemos criar um quadro legal em que permita os juízes e que leve os juízes a decidirem conforme a lei e não segundo quaisquer tipo de caprichos pessoais que possam existir. Penso também outra coisa ficou clara e que temos de ter em conta em qualquer ato legislativo que venha a ocorrer, é que penso que o argumento da falta de meios para a investigação, que é sempre aquele que é usado para atrasos
nos tempos, mas não me parece neste caso aceitável. Foram 5 anos, tiveram afetos 7 procuradores, um inspetor tributário, foram concedidos a este processo meios e condições que não foram normalmente atribuídos a outros processos, e penso que havia condições para termos neste momento o processo em desenvolvimento, eventualmente estarmos já no julgamento, que é o ponto, eu julgo que é o momento crucial para a defesa e a acusação esgrimirem os seus argumentos e termos, portanto, uma pena ou não portanto, relativamente ao desenvolvimento do processo. Muito bem. Conclusões rápidas, eu não vou usar a outra parte, porque o João trouxe-nos o outro tema, permitirá emitir alguma opinião sobre o aspecto mais legislativo. E penso que há algumas conclusões que podemos tirar. Portanto, uma delas é que a insustentabilidade dos megaprocessos é importante, e verificou-se que é possível, neste processo também ficou evidente isso, que é possível evitarmos a violação sistemática do segredo de justiça. Este processo, penso que nada tem a ganhar com o espetáculo mediático que foi colocado em torno deste mesmo processo, e penso que o abuso da prisão preventiva também pode desvirtuar portanto, a justiça que venha a ser tomada no final do processo. Uma última referência. Penso que era importante que todos contribuíssemos, porque não basta às vezes dizermos que é importante modificar, é importante alterar, é importante reforçar o poder da máquina judicial. É importante também termos comportamentos adequados àquilo que representamos. E neste momento, aquele ruído de fundo, a necessidade de alguns comentadores com outro tipo de responsabilidades, portanto, darem espetáculo e lutarem pelas audiências, não vem prestigiar em nada o sistema da justiça. Eu julgo que há comentadores com responsabilidades que não deverão, de forma nenhuma, dar alimento à onda populista. Este juiz é um perigo à solta, penso que não é uma forma correta de um conselheiro de Estado caracterizar neste momento do processo atores do mesmo, atores que com legitimidade estão a desempenhar as suas funções num sistema que se quer justo e democrático. Muito bem. Vamos manter-nos nestes temas, porque o João Oliveira escolheu para o seu tema o combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira. João, vem no seguimento deste caso. Sim, eu escolhi este tema propositadamente para nós podermos fazer aqui também uma separação de águas, porque a primeira coisa não é a segunda e a segunda também não se esgota com a primeira. Isto quer eu com isto dizer o quê? Que naturalmente que na sequência desta decisão do processo da Operação Marquês houve digamos assim, um coro público de descontentamento, de indignação das pessoas, mas eu acho que é preciso nós percebermos que isto não tem apenas que ver com o processo da Operação Marquês. Isto são décadas de sucessão de escândalos, quer dizer, foram os escândalos com a banca, foram os escândalos com os grupos económicos nas mais diversas circunstâncias, com o aproveitamento de fundos europeus indevidamente, com situações de promiscuidade entre o poder económico e o poder político, que ao longo de anos vão criando esse caldo de cultura, com a passagem de pessoas que exercem funções governativas para os conselhos de administração de grupos económicos e vice-versa, e portanto isso tem elementos de particular relevância, que eu acho que as questões relacionadas, por exemplo, com os escândalos do BPP, do BES, do BANIF, acho que são do BPN, são coisas mais do que evidentes como fundamento para estes descontentamentos. Não apareceu agora só por causa da questão da Operação Marquês. Agora, parece-me que é preciso que façamos uma reflexão mais funda para irmos de facto à raiz do problema. E eu talvez comece por uma questão que o Norberto Patinho aqui estava a referir, dizendo que está aberto o caminho à extrema-direita. Eu diria que o caminho não está aberto à extrema-direita, mas pode vir a estar se não for feito nada.
E porquê? Porque eu acho que é preciso compreender porque é que a extrema-direita está a aproveitar esta situação e a aproveitar estes exemplos e como é que tem que se lhe dar combate. E eu acho que o primeiro elemento que nós temos de ter presente é esse, e é muito evidente. Aliás, ele foi expresso de forma muito evidente. Há quem esteja a querer aproveitar este processo da Operação Marquês e outras situações da mesma natureza, em relação às quais a Justiça não tem dado a resposta que aos olhos das pessoas era necessária. Há quem esteja a aproveitar isto para pôr de facto em causa o regime democrático, e nós temos que perceber porquê. E a primeira coisa que é preciso puxar para cima da mesa foi precisamente aqueles elementos que eu já referi há pouco, de quem não se conforma com a perda de poder que o 25 de Abril significou para quem, do ponto de vista económico, controlava o país. Porque a fusão entre quem controlava o país, do ponto de vista económico e do ponto de vista político, antes do 25 de Abril, era absoluta. E nós temos que fazer a denúncia disto. Nós temos que fazer a denúncia daquilo que foi o fascismo, que assumia a corrupção como política do Estado, que assumia a promiscuidade entre o poder económico e o poder político, que silenciava completamente essa promiscuidade e essa ligação de fusão entre as duas coisas, que perseguia quem denunciava essas práticas e quem se procurava dar combate. Só fazendo a denúncia dessa realidade, pondo os pontos nos is, identificando os exemplos. Aliás, nós temos variedíssimos exemplos, alguns deles ainda muito frescos, de famílias que, ligadas ao poder financeiro, controlaram áreas do poder político relacionadas com as finanças, de famílias que, ligadas ao capital industrial, tiveram cargos de preponderância do ponto de vista governativo em relação às áreas da indústria e da economia. Portanto, o que não falta por aí são exemplos disto. Agora, nós temos que fazer essa denúncia simultaneamente em relação àquilo que foi o problema antes do 25 de Abril e à forma como a corrupção foi transformada em política do Estado no regime fascista, mas precisamos também de colocar as questões nos exatos termos em que, do ponto de vista democrático, elas são colocadas e ir à raiz do problema. E a raiz do problema está identificada na nossa Constituição. Quando a Constituição diz que o poder económico tem que se subordinar ao poder político, o que isto significa é que é o poder económico a raiz de toda a corrupção. Eu utilizo agora a corrupção não no sentido criminal, mas no sentido da corrupção das ideias e das práticas e das atitudes e das decisões políticas. Portanto, o poder económico e a constituição do poder económico é, no fundo, a raiz da corrupção. Porque é a constituição dos grupos económicos e financeiros que têm como único objetivo a acumulação de lucro e que não se querem conformar com quaisquer tipo de regras, a não ser aquelas regras que permitam a acumulação dos lucros, é isso que dá origem à corrupção. E eu acho que há aqui um aspecto que muitas vezes passa pelos intervalos da chuva e que acho que era preciso nós sublinharmos. É no poder económico que nós temos a encontrar as causas e o principal alvo do combate à corrupção. Porque sejam quem forem os protagonistas do poder político, eles serão sempre passageiros e serão sempre alvos transitórios, digamos assim, desse tipo de práticas e desse tipo de esquemas, mas o denominador comum é sempre o mesmo, que são os grupos económicos e financeiros e é o poder económico. E, portanto, dar cumprimento àquilo que está na Constituição relativamente à subordinação do poder económico em relação ao poder político é absolutamente fundamental. Além disso, analisando o fenómeno da corrupção e da criminalidade económica ou financeira, há outras coisas para fazer. Quando nós hoje olhamos para estas práticas de corrupção, de tráfico de influências, de branqueamento de capitais, de todas as expressões criminais, digamos assim, associadas a este tipo de realidade, nós identificamos 3 ou 4 aspectos que são fundamentais. Primeiro, o grau de sofisticação com que este tipo de crimes são praticados. Os meios que eles têm ao seu dispor, a capacidade de ocultação, a capacidade de preparar toda a prática do crime já para fugir às regras de aplicação da justiça. Esse é um dos primeiros aspectos. Segundo, a dificuldade que quem é responsável pela investigação criminal tem em conseguir acompanhar essa sofisticação do ponto de vista da prática do crime. E eu diria que, apesar de todas as medidas que foram tomadas, particularmente nos últimos anos, apesar de todo o reforço que existiu nos últimos anos de instrumentos ao dispor da investigação criminal para o combate a este tipo de crimes, apesar disso, nós percebemos que há aqui um jogo do gato e do rato e que o gato, neste caso, é quem pratica o crime. Mas não é no sentido de comer o rato, é porque é no sentido de quem vai mais depressa.
Quem pratica o crime tem hoje à sua disposição meios que a investigação criminal não consegue acompanhar. E este elemento, eu acho que nós temos que o constatar, não com a esperança de que algum dia as coisas sejam diferentes, porque naturalmente é muito difícil que algum dia a investigação criminal consiga andar mais à frente do que a própria prática do crime, mas é preciso garantir a capacidade de atualização dos meios ao dispor, dos instrumentos que a investigação criminal tem ao seu dispor para combater o crime, pelo menos para que essa decalagem não seja tão significativa. Um terceiro aspecto que me parece que é importante, que é a da identificação de um mundo de artifícios legais e jurídicos que podem ser utilizados para garantir que não haja nunca responsabilização criminal de quem comete este tipo de crimes. Eu julgo que esses artifícios legais hoje já vão sendo mais evidentes, mas é um elemento que eu acho que devíamos ter em consideração e ver exatamente até onde é que mecanismos legais que, em geral, são justificados, devem ou não ter algum tipo de adequação em relação a este tipo de criminalidade para que a sua utilização não se transforme num artifício para fugir à responsabilidade perante a justiça. O último aspecto tem que ver precisamente com esta questão da fuga à justiça. E é aqui de resto que entra o nosso projeto relativamente à arbitragem. E eu dou aqui talvez um exemplo muito simples. Os contratos das PPPs são hoje um dos principais sorvedouros de dinheiros públicos. Não há contratos nenhuns no Estado que signifiquem somas tão avultadas quanto os contratos das PPPs. Não há um único desses contratos que seja submetido à jurisdição do Estado, dos tribunais. Não há nenhum. Todos os contratos das PPPs incluem como cláusulas do próprio contrato que os conflitos que daí resultam são submetidos à discussão dos tribunais arbitrais. Ora, desviar contratos desta natureza, desviar uma parte tão importante da utilização dos recursos públicos da jurisdição dos tribunais e passá-la para tribunais arbitrais significa, efetivamente e objetivamente, permitir a fuga à justiça. Porque se os tribunais administrativos e fiscais não controlam as regras, os mecanismos, a aplicação destes contratos, os litígios que resultam deles, há por isso aqui um campo enorme de uma área cinzenta em que todo o tipo de traficâncias é possível, todo o tipo de traficâncias é admissível e é aceitável. Ora, nós temos que pôr fim a isto, não é? E, portanto, esse elemento da fuga à justiça é também um elemento que tem que ser combatido. Ora, há aspectos destes que não se resolvem apenas com alterações legais e com criação de mecanismos legais. Há outros que têm que se resolver mesmo com decisões legais. A questão do enriquecimento injustificado é um deles, a questão da arbitragem é outro, há outros que têm que ter outro tipo de meios e outro tipo de consideração da resposta que é preciso dar-lhe. E eu concluo dizendo apenas o seguinte a propósito dos megaprocessos. Quando eu há pouco disse que nós temos que nos questionar sobre os megaprocessos e precisávamos mesmo de nos questionar, eu faço mesmo esse questionamento sem nenhuma resposta dada à partida. Porque eu identifico aqui dois elementos contraditórios. Porque eu percebo, por um lado, quem diz que isto meter tudo em megaprocessos significa adiar para as calendas a resolução de tudo o que é crime desta natureza e significa criar uma tal dimensão dos processos de crimes que eles dificilmente conseguem ver o fim. Também percebo quem diz do outro lado, se não for num megaprocesso, ligações deste tipo e práticas criminosas deste tipo não se conseguem compreender em toda a sua extensão porque as peças deixam de estar juntas, passam a estar soltas e deixa de haver uma compreensão global sobre o fenómeno que está por trás disto. E, portanto, eu admito que os dois argumentos sejam certos e sejam razoáveis e eu acho é que nós precisamos mesmo de nos questionarmos sobre a forma como cada uma destas coisas acaba por ser prejudicada pela outra e se há ou não alguma linha de equilíbrio que possa ser encontrada do ponto de vista, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista da própria investigação criminal e da ação penal por parte do Ministério Público, de maneira a que a justiça seja de facto eficaz aos olhos dos cidadãos quando é aplicada aos ricos e aos poderosos. Norberto Patinho, do PS, pedi-lhe um comentário ao tema do João. Sim, eu penso que a melhor forma de nós darmos combate ao populismo, conforme o João há pouco referia, e eu já tinha referido anteriormente também, darmos combate ao populismo e à extrema-direita é reforçarmos, é melhorarmos o nosso sistema judicial, é darmos condições para ser feita justiça e combater efetivamente a corrupção. Eu penso que é a melhor forma de nós respondermos efetivamente o proliferar, o aumentar destes movimentos e desta onda populista, é precisamente mostrarmos que o sistema
é eficaz, e para isso temos que alterar, temos que, como o João agora acabou de dizer, temos que nos questionar, mas também temos que tentar criar condições para consensualizar aquilo que aparentemente é um objetivo de todos, mas que depois, no momento decisivo de criarmos condições legislativas e legais para levarmos as nossas intenções em frente, há sempre algumas dificuldades que nos impedem de legislar de uma forma efetiva e que vá no sentido, precisamente, que eu estava a referir. E penso que ao longo dos anos o aprofundamento da democracia e os avanços no combate à corrupção têm sido efetivos, tem havido medidas nesse sentido, mas também há que reconhecer que tem havido desvios, que tem havido erros, que tem havido omissões, em alguns momentos que nos levam a questionar e que, de alguma forma, nos levam a não, portanto, ter a confiança que devíamos ter neste pilar da democracia tão importante como é a justiça. Mas temos que reconhecer que houve grandes avanços legislativos durante os últimos anos, e temos, ao longo desses últimos anos, temos feito progressos sólidos relativamente ao combate à corrupção. E o Partido Socialista, portanto, contribuiu de forma também decisiva para que tenham sido dados passos decisivos nesta luta contra a criminalidade financeira. É importante lembrarmos algumas dimensões destes meios e destas condições e da legislação que foi sendo aperfeiçoada no sentido disso ser possível, e temos que nos lembrar que o Ministério Público em Portugal foi sendo dotado de uma forte autonomia que está na vanguarda do que acontece por esses países chamamos-lhe mais de vanguarda. Foram criadas condições para a Polícia Judiciária concentrar, portanto, também uma atenção especial e mais recursos na criminalidade mais grave, onde se inclui a corrupção. Criou um regime de perda de bens a favor do Estado, presumindo-se constituir uma vantagem da atividade criminosa, a diferença entre o valor do património do arguido e do seu rendimento lícito. Aprovou um regime de acesso efetivo às contas bancárias para a investigação da criminalidade financeira. Foram aumentados de forma significativa os meios na investigação da criminalidade financeira e foi também penso que na última legislatura, que foi permitido ao Ministério Público o acesso às informações da autoridade tributária. Portanto, foram alguns passos que foram dados. Eu concordo perfeitamente que é preciso, como foi referido aqui atrás, que temos que ir à raiz dos problemas e resolvermos de uma forma estrutural. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível. Eu pessoalmente não conheço, mas vou ter o cuidado de ler a proposta do Partido Comunista que o João aqui apresentou e que revejo como positivos alguns dos aspectos e que aqui referiu, e penso que há condições, neste momento, portanto, os cidadãos exigem de nós uma atitude que contribua mais do que alimentar os tais movimentos populistas, mas contribua de forma decisiva para construirmos uma justiça mais sólida e reforçarmos, como disse, uma estratégia contra a corrupção que deve ser uma prioridade nacional e deve ser, portanto, um esforço nosso que consigamos uma justiça que, portanto, promova a punição com firmeza e com o peso adequado
de todo o enriquecimento ilícito. Mas para isto, e só para terminar, portanto, a independência dos tribunais, a aplicação célere da lei, a equidade na sua aplicação, são fundamentais para o reforço da justiça e, como disse há pouco, portanto, dotá-la, portanto, torná-la como é um dos pilares fundamentais da nossa democracia. Muito bem, vamos agora avançar para o tema do Norberto Patinho, regadio, olival e outras culturas em Alqueva. O que é que traz este tema? É um tema que eu acho que já debatemos, portanto, neste aspecto eu e o João temos algumas diferenças de opinião, mas eu trago mais este tema não por ausência de debate, até porque é importante debatermos, é importante esclarecermos, é importante cada vez mais, portanto, que a nossa sensibilidade ou que a nossa informação seja consubstanciada com estudos efetivos e com elementos concretos relativamente à percepção que podemos ter ou que podemos passar. E houve dois motivos que me levaram a escolher este tema. Um deles foi um programa que casualmente não é hábito ver, mas que vi esta semana, que é um programa da RTP1 Linha da Frente, portanto, em que é feita, portanto, um programa inteiro sobre as culturas intensivas, não apenas, mas sobretudo no Alentejo, portanto, desde a Beira Baixa até o Algarve, e em que, portanto, não houve cuidado de dar aqui um equilíbrio, não há contraditório, portanto, foram, portanto, ouvidos determinadas entidades que todos nós sabemos, antes do próprio programa, qual seria a sua ideia sobre o assunto. E penso que a RTP, sobretudo uma televisão do Estado, tinha por obrigação de fazer algo de mais construtivo, pelo menos dar campo ao contraditório e a pontos de vista diferentes. E também, portanto, a saída, portanto, outro dos motivos que me levou a trazer este tema foi, portanto, um estudo que foi, portanto, apresentado e tinha sido encomendado pelo anterior Ministro da Agricultura, por causa da polémica em torno do olival intensivo, um estudo sobre o olival na região envolvente a Alqueva. Um estudo que foi, portanto, elaborado pelo INIAV, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, pela EDIA, pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, pela DGAV, pela DRAP Alentejo, portanto, com um estudo com bases sólidas e com recurso a estudos concretos. Eu gostava, portanto, de lembrar que nestes tempos de pandemia, portanto, a pandemia, portanto, proporcionou uma grave crise económica, como todos sabemos, para além da crise sanitária, mas apesar disso tudo, o sector agrícola e alimentar demonstrou uma grande resiliência, sendo o único sector no conjunto da nossa economia nacional que registrou até algum crescimento nas exportações e demonstrou estar preparado para responder positivamente a situações difíceis como a que vivemos, e contribuindo de uma forma decisiva para o crescimento das exportações. Não porque estamos a crescer só as exportações, mas porque é fundamental para a nossa balança económica. Nós devemos ter condições de governar o país e de sermos autossuficientes e termos condições de ter receitas que permitam termos também despesas ou assumirmos essas mesmas despesas. É um facto indesmentível que o regadio e muito, em especial, os blocos de rega que foram proporcionados aqui pelo empreendimento da Alqueva, foram respostas muito positivas na luta travada pela coesão territorial e pelo desenvolvimento do interior. Independentemente de algo que podemos melhorar e que podemos, através da experiência, portanto, desenvolver sistemas, situações que possam emendar alguns erros, e há, em todas as áreas, portanto, até há quem pratique bem e há quem pratique mal, portanto, e é importante que os que têm mais práticas, portanto, sejam
ou penalizados ou sejam informados de forma a poderem mudar essas mesmas práticas. E penso que de uma forma pouco sustentada, sobretudo em estudos, tem-se criado em torno das culturas de regadio, em particular do olival, um injustificado, na minha perspectiva, e não comprovado alarmismo que vai colocando em causa o contributo que esta nova realidade que vivemos, sobretudo aqui no Alentejo, tem dado à dinamização da agricultura, o desenvolvimento da nossa região e também, por que não, no combate às alterações climáticas. Como dizia, portanto, este programa da RTP1, na minha perspectiva, prestou um péssimo serviço, denegrindo de uma forma que penso que às vezes é lamentável e pode pôr em causa até o funcionamento dos nossos agentes económicos, o sector agrícola profissionalizado. Nem todos os agricultores, nem todos os agricultores, portanto, diria mais, a generalidade dos agricultores cumprem, são bons agricultores. Agora, há-os, como é em todas as atividades, aqueles que não cumprem e aqueles que, portanto, dão uma imagem negativa da forma como devemos explorar as nossas terras e aproveitar os nossos recursos hídricos. O grande problema deste programa é que portanto, houve uma compilação e um acrescentar de visões distorcidas só de parte da realidade, sem contraditório, que não favoreceu nada e que não beneficiou nada do programa, e depois não incluindo um único representante do sector que era supostamente que deveria ser tratado. Portanto, penso que foi, na verdade, um mau momento. E penso que temos todos que contribuir para melhorar esta imagem que há da agricultura de uma forma geral. Com certeza que não somos obrigados todos a pensar e termos todos a mesma lógica daquilo que deve ser o desenvolvimento da nossa região e até também em termos agrícolas. É saudável que discutamos, mas penso que não devemos diabolizar algumas atividades agrícolas que são fundamentais e que têm contribuído de alguma forma decisiva para uma grande evolução das práticas agrícolas, que têm cada vez mais assentado num aprofundar do conhecimento, cada vez com mais viabilidade económica e que cada vez também, mais até por força da própria legislação, não só portuguesa como comunitária, de mãos dadas com a preservação do ambiente, de utilização da água, de correções dos pHs nos solos, a incorporação de adubos orgânicos e, de uma forma geral, a manutenção dos solos, que é uma das preocupações que temos e que, na verdade, compreendo que as pessoas, quando também ouvem estas nossas explicações, e o meu problema é aquelas que não têm fundamento, podem questionar e podem, portanto, entender que Alqueva não valia a pena. Portanto, Alqueva foi algo que lutámos todos muito, e penso que isso não é exclusivo nenhum de nós, todos trabalhamos no sentido, mas ninguém esperaria que depois de conseguirmos Alqueva, depois de conseguirmos esta reserva extraordinária de água que dá resposta não apenas à situação agrícola, mas a outras respostas, nomeadamente ao abastecimento público, depois de termos mais uma vez este ano, e apesar de termos tido alguns anos de seca, o comprovativo que a Alqueva foi bem dimensionado. Portanto, estamos neste momento armazenando água para, em caso de crise, termos água para os próximos 3 anos. Ninguém esperaria que depois de termos esta reserva de água, depois de apostarmos no regadio, que nesse mesmo regadio fizéssemos culturas de sequeiro. Isso não era de forma nenhuma sustentável. Mas eu penso que há condições. O nosso Alentejo tem potencial, a nossa área é enorme e se olharmos para o nosso Alentejo, há uma grande diversidade cultural. Há uma maior incidência aqui nesta zona de regadio, que é aquela que está junto à estrada e que nós vemos em que o amendoal e o olival têm uma certa expressão, mas continua a ser a maior, portanto a maior área continua a ser no montado.
há uma grande área de vinhas, há fruteiras. Nós hoje somos grandes exportadores de frutos vermelhos, talvez sejamos aqueles dos países da comunidade que mais frutos vermelhos coloca na Europa, os pratos permanentes, as culturas anuais. Nós temos uma diversidade que também não encaixa totalmente naquele discurso da monocultura, porque havendo uma grande área, portanto, de cultura de olival, ela não é exclusiva e temos que aproveitá-la, temos que saber tirar todo o partido do potencial enorme que temos aqui na nossa região. João Oliveira, não é um assunto que normalmente concordo com o Norberto Patinho, não é? Já estou a adivinhar aqui uma discordância. Não é de maneira nenhuma, de qualquer forma, como já vai adiantado à hora, vou procurar sintetizar aquilo que tenho para dizer em 3 ideias essenciais. Primeiro, que os defensores das culturas intensivas só podem ficar espantados com as críticas que vão sendo feitas se não tiverem de facto em conta aquilo que são as preocupações das populações, porque isso é manifestamente evidente que, ouvindo as populações, ouvindo as suas preocupações, ninguém se surpreende com as críticas que são feitas às culturas intensivas. A segunda ideia é de que defender o Alqueva não é o mesmo que defender culturas intensivas, porque o Alqueva não foi feito para haver culturas intensivas como aquelas que estamos a falar. E, em terceiro lugar, uma ideia que está associada à segunda, que é a de que o pleno aproveitamento da Alqueva tem que se fazer sem culturas intensivas. E eu explico cada uma destas ideias de forma muito breve. Primeiro, eu compreendo o desgosto do Patinho, vou dizer assim, compreendo o desgosto do Patinho com as notícias públicas que vão surgindo sobre este problema das culturas intensivas, mas essa efetivamente é uma realidade que é preocupante e à qual tem que ser dada a resposta, não no sentido propriamente de apagar as preocupações ou de as secundarizar, mas de garantir que essas preocupações não existam. Os problemas relacionados com as preocupações das populações com as culturas intensivas, a propósito de problemas como o da exaustão dos solos, das contaminações de lençóis freáticos, da poluição atmosférica, os problemas até já que se vão sobrepondo da precariedade laboral, de condições verdadeiramente indignas em que os trabalhadores agrícolas são colocados em muitas destas culturas intensivas. Tudo isto são preocupações sérias que têm que ser abordadas, não propriamente para dizer, não é isso que interessa, o que interessa é não sei o quê, o que interessa é a quantidade de produção que a gente tem, o que interessa é a gente ter o solo ocupado, o que interessa é as zonas que não eram cultivadas passarem a ser cultivadas. Essas preocupações têm que ser abordadas cada uma por si, demonstrando ou que as preocupações não se justificam, ou que, justificando-se, estão a ser tomadas medidas para as ultrapassar. E, infelizmente, essa é uma dimensão que não existe no debate político até hoje. Não existe no debate político. Porque todas as medidas, todas as decisões, todas as propostas que têm sido levadas à Assembleia da República para solucionar essas várias dimensões dos problemas são rejeitadas com o mesmo discurso de que isto não é nada assim. Pronto, é nada assim e ficamos com essa discussão de que isso não é nada assim e nada avança para que os problemas e as preocupações das populações possam ser ultrapassadas. Aliás, nas poucas situações em que foram retiradas algumas consequências das preocupações que as populações de facto expressaram. Em particular, dou este exemplo a propósito do estudo que foi feito pelo ICNF, a propósito da questão das aves e da morte das aves com as colheitas noturnas, que é um dos poucos exemplos em que as preocupações que foram assumidas de facto tiveram alguma consequência. Feito esse estudo do ICNF, confirmou precisamente que as preocupações que tinham sido adiantadas se confirmam. Que há uma mortandade excessiva de aves porque as aves não dão pelo ruído das máquinas a fazer as apanhas noturnas e vão de arrasto com a apanha noturna. E, portanto, era preciso que em relação ao resto também fosse feito isto. Era preciso que em relação às questões da poluição atmosférica, da exaustão dos solos, a propósito da questão das contaminações de lençóis freáticos, fossem feitos estudos minuciosos que demonstrassem e afastassem completamente estas preocupações, para que as pessoas pudessem viver mais descansadas. Ou então, confirmando essas preocupações, para que fossem tomadas as medidas para as evitar. E, portanto, desvalorizar e secundarizar as preocupações que as populações têm assumido a propósito destas questões é a pior solução, porque deixa as preocupações à mesma vivas, sem terem resposta e numa situação de conflito e de confronto das populações com os responsáveis pelas culturas intensivas. Em segundo lugar, eu acho que misturar as culturas intensivas com a Alqueva só mesmo por oportunidade de circunstância. O Alqueva, quando foi feito, não foi feito com a perspectiva de haver culturas intensivas. Aliás,
eu quero recuperar a ideia, que era de facto uma ideia basilar daquilo que devia ser o aproveitamento hidroagrícola de fins múltiplos da Alqueva. O aproveitamento de fins múltiplos da Alqueva, do ponto de vista do aproveitamento hidroagrícola, inicialmente aquilo para que apontava era para uma fortíssima utilização e um fortíssimo investimento no sentido da produção de culturas hortofrutícolas. Culturas hortofrutícolas que não eram de maneira nenhuma dimensionadas nem configuradas de maneira que se aproximasse àquilo que nós hoje assistimos com os pomares que estão a ser plantados nestas culturas intensivas e superintensivas. Portanto, dizer que o Alqueva foi feito para isto e quem estiver a opor a isto acha que a Alqueva não valeu a pena, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque o investimento em Alqueva foi, de facto, um dos maiores investimentos que foi feito em Portugal, e é pena, e particularmente no Alentejo, e é pena é que tenha demorado tanto tempo a ser concretizado, porque nós precisávamos ter tido o Alqueva muito tempo antes para evitar, se calhar, muitos dos problemas com que estamos confrontados hoje, do ponto de vista de desertificação do território, por falta de oportunidades, do ponto de vista do emprego e da criação de riqueza e de postos de trabalho. Afinal é um instrumento. Em terceiro lugar, para concluir, que é a ideia associada a esta, eu julgo que nós temos que identificar, mas não é para agora, porque o problema das culturas intensivas e superintensivas é que elas são consideradas com a perspectiva imediata e relegando para a completa obscuridade a consideração da perspectiva do Alentejo que queremos daqui por 25 ou 30 anos. Ora, eu acho que nós temos que fazer o contrário. Porque nós não podemos planificar para 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Nós precisamos de olhar para o Alentejo que queremos ter daqui por 25 ou 30 anos e dizer, precisamos de fazer isto para chegar lá nessa altura. Mesmo assumindo que, do ponto de vista imediato, a rentabilidade das produções agrícolas possa não ser a mesma, mesmo assumindo que, do ponto de vista da criação de postos de trabalho, não se possa avançar numa extensão tão grande para já, mas com o objetivo que daqui por 25 ou 30 anos tenhamos, de facto, o aproveitamento da Alqueva que dê ao Alentejo uma perspectiva de futuro diferente daquela que é o presente hoje. Ora, as perspectivas que as culturas intensivas e superintensivas apontam é exatamente o contrário disto. Exatamente ao contrário disto. Quando nós olhamos para a Espanha e quando nós olhamos para algumas regiões espanholas onde as culturas intensivas e superintensivas foram desenvolvidas com maior expressão, nós percebemos que é precisamente ao fim de 25 ou 30 anos que os problemas das culturas intensivas começam a revelar-se. E é precisamente nessa altura que já é tarde demais para os evitar e para os resolver. E, portanto, e eu insisto muito nisto, tal como em relação às questões do montado, nós ciclicamente reconhecemos que a importância do montado tem que ver sobretudo com a sua adaptação às condições climatéricas, às condições edafoclimáticas do Alentejo, que a preservação do montado é um elemento essencial de equilíbrio para a região, quer do ponto de vista da produção agrícola, quer até do ponto de vista ambiental, aliás, agrícola não, neste caso silvícola, e também agrícola, portanto, é do complexo, digamos assim, de produção silvopastoril, tal como o montado é relevante desse ponto de vista, pela sua adaptação às condições da região, também do ponto de vista agrícola, nós precisamos de encontrar, mesmo recorrendo ao regadio, nós temos que encontrar tipologias e práticas agrícolas que correspondam não só às necessidades que têm que ser satisfeitas na região e no país, mas correspondam também às características da própria região, garantindo que isso tudo se liga sem serem prejuízo das condições de produção da nossa região. Muito bem, não sei se o Norberto Patinho ainda quer, mas tem de ser muito curto, temos... Sim, muito rapidamente, só queria, portanto, dizer ao João que nós aceitamos, eu pessoalmente aceito todos os programas e não compreendo, e de certeza que o João também não concordará, por muita opinião que tenha definida sobre determinada matéria, que um programa só ouça quem pensa como o João, portanto, nós devemos dar o contraditório e o que me chocou mais neste programa é que é, na verdade, um programa de linha única, mas queria lhe dizer que, contrariamente àquilo que está dizendo, há um estudo que saiu, que foi recomendado com bases
e com fundamentos técnicos, em que dá uma perspectiva totalmente diferente daquela que o João, tanto aqui passou, sobre a agricultura intensiva e concretamente sobre o olival. E dizer-lhe que a hortofloricultura, que diz que era a ideia do Alqueva, portanto, que estava subjacente à Alqueva, são culturas super intensivas, todas essas culturas são super intensivas, consomem mais água, usam fitofármacos, e portanto, não vejo qual seja a diferença. Portanto, nunca ouvi questionar o Douro vinheteiro, portanto, e aquelas vinhas que é um exemplo do que é super intensivo e que, na verdade, até são considerados um património da humanidade. Portanto, penso que há, na verdade, aqui uma discussão por fazer. Penso que devemos fazê-la, mas devemos ter cuidado também na forma como apresentamos esta situação às pessoas. Muito bem. Agora sim, vamos fechar a Praça da República. Regressamos em maio. Boa tarde.